Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 12, Ideias sobre o Universo. Está lá na página 216 do livro de Ciências, tá? Quais são as ideias que nós temos do universo, né? Desde a antiguidade, muito tempo atrás, os corpos celestes eles têm o quê? Eles despertam curiosidade de pessoas e suas diferentes culturas, né? Muitas vezes a gente se pega olhando numa noite assim, que as estrelas ficam aparentes, né? A gente fica ligando uma estrela a outra, formando traçando linhas imaginárias, né? Formando figuras, imagens. E ao longo da história da humanidade, muitos povos e civilizações antigas, eles faziam isso também, eles já faziam isso, né? Criando desenhos imaginários, né? Traçando uma estrela a outra, ao observar o céu, né? E vários foram os motivos que fizeram esses povos criarem essa ligação. Por quê? Essas ligações, esses desenhos que eles criavam, ajudavam, auxiliavam esses povos antigos e civilizações antigas aí. Vamos ver por quê. Lá na página 217 do livro, ó, vários são os motivos que fizeram os povos e civilizações usarem as estrelas para representar imagens. Algumas vezes eles têm uma história importante a ser passada para seus descendentes. A representá-las no céu e representá-las no céu é o modo que ela pode ser lembrada por tudo, né? Outro motivo é associar a observação das estrelas a determinada época do ano, indicando quando é o momento da colheita, do plantio, quando começarão as chuvas e a cheia dos rios, né? Então, como que eles interpretavam isso? À medida com que essas estrelas ficavam aparentes, visíveis para eles, né, era como se fosse uma demarcação do tempo. Eles podiam ver o calendário, podiam ver período de secas, período de chuvas, né? Outra coisa também é orientação para navegação. Os navegantes usavam muito as constelações para poder ter um senso de direção aí, né? E nem todos os povos antigos eles desenvolveram a forma escrita, né? Ou seja, eles não puderam registrar as suas histórias. E mesmo em algumas civilizações que tinham a escrita, como a civilização grega, a maioria das pessoas naquela época não sabia ler nem escrever. Ou seja, eles não tinham acesso, eles não conseguiam acessar livros nem nada, que eram escritos em papiros, que eram os documentos deles, né? Então, para eles era muito importante o quê? Usar esses pontos brilhantes do céu, os astros, né? E passando essa história, né? De geração para geração, ao invés de forma escrita, pela linguagem, pela forma oral, né? Então, eles se indicavam, eles se orientavam através dessas constelações e desses pontos, dessas linhas que eles tracejavam entre um astro e outro aí, né? Aqui nós temos três exemplos de histórias que são contadas no céu. Nós temos a primeira aí, que é a constelação com base de um povo indígena, né? Essa figura que essa constelação representa é a figura do homem velho, né? É uma lenda tupi-guarani, a qual conta que um homem velho casou-se com uma mulher, né? Muito mais jovem do que ele. E depois de um determinado tempo, ela se apaixonou pelo irmão mais novo desse marido, desse homem aí. Para ficar com o cunhado dela, ela acabou cortando a perna do homem que acabou morrendo. Essa é a lenda aí, né? Aí, para eles, os deuses sentiram pena e transformaram esse homem em uma constelação. Deram, inclusive, um bastão para poder amparar a perda da perna dele aí, né? E acima da sua cabeça tem um penacho representando a história indígena aí. Aí, o que essa constelação representava aí? Quando essa constelação do Homem Velho aparecia nos céus, para esses povos tupi-guarani aí, era um indicativo de que o período de chuva chegaria dali a alguns dias, né? Depois disso, chegava para os índios da etnia Tupinambá.
Isso também ocorria na segunda quinzena de dezembro, quando essa constelação tornava-se totalmente visível ao anoitecer, no lado leste, do outro lado aí, né? Trata-se então do início do verão para os povos indígenas do sul e o início da estação chuvosa para os do norte. Então, quando essas constelações apareciam para eles aí, tinham todo o trajeto, toda uma história que eles passaram a relatar. Então, eles já sabiam que quando esses astros ficavam aparentes para ele, era indício do início das chuvas, né? Períodos chuvosos para ele aí, para esse povo indígena. Temos a segunda imagem também, que é a constelação da Ema, tá? Essa constelação da Ema ela é vista pelos povos indígenas do norte do país. E para esses povos lá, quando ela surge, quando ela fica aparente, é o início da estação da seca para o povo do norte. Para os indígenas do sul, ela sinaliza o início do inverno. Então sempre vai ser o oposto para o norte, para o sul, leste, oeste, sempre vai representar períodos opostos, né? E a última aí, nós temos a anta do norte, né? Que ela só é vista pelos povos do norte do país, lá no Alto do Xingu, e também indica períodos de seca e de chuva para eles aí, né? Então, gente, o que esse capítulo quer mostrar para a gente? Esse capítulo nos mostra que a ciência, há muito tempo, já vem relatando, já vem tendo estudo científico com astros, estudos não tão avançados, mas sempre houve um embasamento do que os astros representavam, né? Eles nos mostram muitas coisas aí, como a gente pode ver na meteorologia, tá? Nós vamos fazer um trabalho sobre esse capítulo e vamos fazer exercícios também. Mais adiante eu vou passar um trabalho para vocês fazerem sobre essas histórias que podem ser representadas aí no nosso universo através do céu. Um abraço, professor Júnior.